Opa, tudo certo, professor. Pessoal, então, boa noite para vocês, né? Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências Sociais no curso de Administração. E então, hoje a gente vai estar recorrendo, né, ao livro-texto da nossa disciplina, né? Aquele nosso velho companheiro, que, se não me engano, vocês não têm ele físico, mas eu consegui postar o arquivo em PDF lá para vocês. E vamos estar falando do Karl Marx, né? Então, lá na página, cadê? A 63, nós vamos estar começando os nossos estudos lá, né? Mas, oportunamente, a gente vai estar se localizando e daí eu peço que vocês usem, né, essa ferramenta teórica em casa, né, para poder facilitar o aprendizado. Então, a aula de hoje foi construída em cima desse livro do Franco, né, Silva Bernardo, que é o de Ciências Sociais, que é da própria Unicesumar, e eu também recorri a algum material da Eva Lacatz, que ela fala principalmente uma pegada mais metodológica da ciência social, né, e assim a gente consiga desenvolver a nossa disciplina. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre um tema, um pensador, né, um tanto quanto controverso e polêmico também, né? Muita gente critica muito e tudo mais. A gente tem que ter até uma certa, tem que abrir a mente para poder estudar e pensar as bases de Karl Marx, né? E vejam só, falar de Karl Marx é um tanto quanto necessário na nossa disciplina, porque ele tem os estudos dele, as pesquisas dele são de base na economia, né? Mas que teve uma grande influência, né, dentro da sociologia, da ciência política e da própria antropologia social, né? Então, o fato é que não dá para a gente passar despercebido, né, dentro da nossa disciplina, dentro da nossa grade, o pensamento de Karl Marx. Começamos falando de Durkheim, né, que foi o sujeito que abre a sociologia como ciência. Vocês perceberam que eu me demorei no Max Weber, né? Aquela questão da ação social, passei alguns trabalhinhos para vocês desenvolverem, mas tudo no sentido de forçar o raciocínio e a reflexão de vocês, né? Agora, nós vamos chegar no Marx, que ele, vamos dizer assim, ele é uma evolução dos dois anteriores, né? Do ponto de vista metodológico, né? Na forma de compreender a sociedade, lançar algumas bases, algumas análises, e isso nós temos que considerar para a nossa ciência, né, para aquilo que estamos estudando. Nós vamos ver mais à frente que Karl Marx ele usa o método dialético para construir, né, toda a sua teoria, toda a sua reflexão, né? E até quero ver se eu consigo trabalhar com vocês, fazer um laboratório, fazer algumas experiências, para a gente tentar exercitar um pouco o método dialético, que não é invenção do Marx, e sim uma tradição que vem desde a Grécia Antiga, já Platão usava, Aristóteles usava, né? Então, o Marx apenas faz uma nova roupagem, né? Outros filósofos ali da transição do século XIX para o XX, como Hegel, usa o método dialético, enfim, é algo que não é inventado pelo Marx, mas ele se apropria e cria algumas teorias, né, algumas ideias que vão influenciar até os dias de hoje, quando você for pensar na economia social, né? Então, o que nós temos hoje para debater é o pensamento de Karl Marx, principalmente na questão da metodologia científica, né, como que ele as suas análises podem servir para pensar a sociedade, e eu me preocupo que vocês usem esse conhecimento para pensar e questionar os ambientes organizacionais, né, as empresas, as entidades que um dia vocês irão gerir e por aí fora, né, e tentar compreender a sociedade moderna, porque, veja, Marx, com a mesma angústia de Durkheim, de certa forma até de Max Weber, ele está olhando para uma sociedade que não é mais feudal, não é mais da Idade Média, né? E sim uma sociedade que sofre um processo de urbanização, sai do meio rural, vai inchar a periferia de cidades como Londres, Paris, Manchester, né? E algumas cidades alemãs como Colônia, Berlim, e essa aglomeração de pessoas ao entorno da indústria, ao entorno das fábricas, criando cidades cada vez maiores, modernas, cheias de recursos e equipamentos,
é necessário que você faça uma reflexão sobre o que está acontecendo naquele ambiente ali. Então, é um pensamento que é muito relevante para a gente recorrer, a gente estudar, e eu peço que vocês, então, comecem a entender qual que é o mote que nós queremos abordar sobre a questão da metodologia, né? Então, o Marx ele é um dos primeiros a levantar a questão da classe social, né? Então, o Durkheim ele já falava de uma forma assim, tanto quanto simplória, né? Porque foi o primeiro a sistematizar isso com o pensamento sociológico, que havia a divisão social do trabalho. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre a divisão social do trabalho. Quanto mais complexa a sociedade, quanto maior, né, é o cenário onde as pessoas irão interagir, há uma diversidade, né, de atividades para fazer com que todo esse corpo social, toda essa estrutura social funcione, que é bem diferente da tribo, que havia um chefe, os caçadores, as mulheres cuidavam da casa e das crianças e tudo mais, né? Então a sociedade ela vai evoluindo, há uma diversidade de mão de obra, né? Uma diversidade de atividades, né? E o resultado é uma sociedade complexa e bem mais ativa, alucinantemente ativa, né? E é claro que o Marx, olhando os seus antecessores, né, aprendendo com as pessoas que vieram antes dele, ele vai desenvolver então o conceito de classe social, que nós já iremos falar sobre isso, né? Mas então tem umas perguntas para a gente questionar aqui e fazer uma análise, né? Vocês saberiam me dizer o que é uma classe social, né? O que efetivamente é uma classe social? Em qual classe social, de repente, você que está me assistindo, está inserido, né? Será que eu sou está em cima, está no meio, está embaixo, né? Qual classe social que eu estou? Quais são as características da sua classe social? Eu faço essa análise para demonstrar para vocês que a ideia de classe social não é simplesmente todos os bens de consumo que te cercam e que te guarnecem, né? Mas de repente as características de onde você está inserido irá modelar até o seu jeito de ser, né? Onde você está, a posição que você ocupa na sociedade diz respeito ao teu jeito de agir, a forma de você se relacionar com as outras pessoas, a forma de você se relacionar com o poder constituído, né? Então, de repente, nós temos uma relação com o poder público, né? De um jeito, uma pessoa mais abastada tem uma relação diferente com o poder público. Então, existe toda uma questão de conflito, principalmente se for pensar o elemento poder, né? Até que ponto nós estamos inseridos numa sociedade e o poder que nos cerca, né? O poder público, o poder político, o poder do dinheiro, aquilo que o Max Weber falava sobre dominação, como que nós iremos nos interagir nesse universo dentro desse caldo aí que é a chamada sociedade moderna. De volta a dizer para vocês, quanto mais complexa a sociedade, mais diversificada ela é, né? Esses elementos a gente traz para reflexão e tenta compreender o que está em jogo, né? Tenta compreender como que isso nos influencia, como que nós podemos intervir. Do ponto de vista da administração de empresas, é importante compreender algumas coisas assim, fazer uma autorreflexão, até para poder olhar o mundo exterior, para tentar, mesmo que de modo bem superficial, propor alguma intervenção, né? Então, a gente como gestor de uma organização, precisamos tentar compreender as dinâmicas que se passam dentro das empresas para poder pensar alguma intervenção. E é uma coisa que eu digo para vocês, pessoal, existe no mundo os que estão em cima que mandam e toda uma base, né, que obedece. Então, a sociedade ela é complexa e ela é hierarquizada. Nós temos várias hierarquias, seja do ponto de vista vertical quanto do ponto de vista horizontal, né? Você pode estar no mesmo pé de igualdade, no mesmo patamar do seu colega que está estudando o curso de administração, mas de repente no local de trabalho você pode ser subalterno a alguém ou você pode ser superior a uma outra pessoa, né? E tudo isso diz respeito à posição que você ocupa dentro da sociedade. E é uma questão muito significativa na sociologia, que é determinar o status social da pessoa, né? Nós vamos olhar nas próximas aulas, mais na frente, essa questão do status social, que, volto a dizer para vocês, não é apenas todos os bens de consumo que te guarnecem, né? O status social é muito mais uma posição sua em relação à sociedade. Inclusive, a tua forma de pensar, como você lê a sociedade, a sua autodeterminação dentro dessa sociedade,
ela diz muito do seu estado social. Se você pegar a cabeça, né, a mente de um sujeito que é um cobrador de ônibus, ele tem uma postura com a sociedade diferente se você pegar a cabeça de um sujeito que é um juiz de direito, por exemplo. Tem um papel provavelmente bem mais resignado, sendo que o outro tem um pouco mais de superioridade, um pouco mais de certeza que ele pode exercer um poder ou ter uma postura diferente do que aquele primeiro que eu falei para vocês, né? Então, isso, vejam só, são seres humanos iguais, né? Do ponto de vista biológico, são basicamente quase que iguais, né? Cabeça, tronco e membros, né? O coração batendo igual, mas a posição dentro da sociedade faz com que haja uma diferenciação de um para o outro, né? Por isso que a terceira questão aqui que eu levanto, ela é muito significativa. Quais as características, né? Que tipo de características que a gente pode olhar para a nossa classe social? Modo de se vestir, modo de falar, modo de caminhar, os locais que nós iremos frequentar. E eu digo para vocês o seguinte, que a questão entre os ricos e os pobres, né, não só do ponto de vista material, existe muita questão cultural. Se você pegar um pobre e encher ele de dinheiro, ele vai ser uma pessoa pobre com muito dinheiro, né, e ele irá fazer coisas que ele terá que ter um tempo para tentar se adaptar ao estilo de vida dos ricos, né, desde a forma de se comportar, agir, falar e consumir como os ricos. E o contrário também, você pode descobrir uma pessoa que era muito rica e perdeu tudo, ele vem para uma classe social mais baixa, mas ele continua com algumas características, né, de um certo refinamento, uma certa forma de falar, de uma pessoa que teve um estudo nas melhores escolas, frequentou uns ambientes de, entre aspas, elite, né, elite econômica e tal. Então, vejam só que o jeito de ser da pessoa irá falar muito, irá revelar muito, né, dos ambientes que ela foi formada. E isso é muito importante para vocês pensarem, para vocês refletirem o dia que vocês estiverem comandando equipes. A pergunta é qual o perfil da equipe que você irá comandar? Qual é a tua equipe que você um dia irá gerenciar? Será que você tem capacidade de mediar essa diversidade cultural, essa diversidade de pensamentos? Então, o primeiro ponto de partida para qualquer pessoa que quer ser um líder é ter esse feeling, né, essa empatia com a diversidade de pessoas que nos cercam, pessoas de várias origens, várias religiões, várias formas de agir e de pensar. Então, quando nós falamos em classe social, também irá revelar um pouco dessa questão da diversidade e as características individuais que as pessoas carregam em si, né? Então, dito isso, nós podemos apresentar o nosso amigo Karl Marx, né? Idolatrado por uns, odiado por outros, é uma pessoa bem polêmica, né? Que tem uma história de vida muito polêmica. Aliás, fica uma dica, depois eu posso até passar um link, se vocês quiserem assistir, tem um filminho eu encontrei no YouTube esses dias que se chama O Jovem Karl Marx, que conta a história de vida do Karl Marx. Né? Eu vi o filme, legalzinho, bacana. Se eu tivesse encontrado um do Durkheim, já teria postado lá. Se tivesse um do Max Weber, também já tinha postado para vocês. Mas quem acabou tendo o seu filme em sua homenagem foi o velho Karl, né? Uma versão assim, elaborada. É claro que todo o filme é uma versão que se conta da história, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, assim, mas fica essa dica para vocês, o jovem Karl Marx, que para vocês terem uma noção assim do que o Marx, antes de se jogar, né, dentro de um ambiente político, né, que funda a chamada esquerda teórica, né, vocês irão perceber que ele é um pensador. Antes de mais nada, um sujeito que sai da universidade, faz um doutorado, aprende uma série de coisas, vai pesquisar e escreve a sua obra O Capital, e ali ele vai para a militância. Mas antes de tudo isso, né, não deixa de ser um acadêmico, uma pessoa que estuda, pesquisa e tudo mais. Vejam só o período que viveu Karl Marx, e isso é muito significativo. 1818 a 1883. Por que eu fiz questão de colocar essa data aí? É bem aquele período de transição, né, daquela Europa que está se industrializando, né? Ele é o homem com aquela angústia do século XIX para mudança para o século XX, né? Então ele é contemporâneo, ele vive quase na mesma época de Durkheim,
Max Weber. Claro que o Max Weber morre depois dele, né? Mas eles viveram mais ou menos quase o mesmo cenário. Em algum momento do século XIX, eles se cruzaram no mesmo contexto social, industrial, econômico, político, né? Então vejam que a política daquele momento era bem menos flexível que hoje, que a gente discute a democracia e uma série de direitos sociais, né? Então qualquer forma de reação a questionamentos era rechaçado de forma muito abrupta, violenta e, enfim, né? Isso fez com que muitos pensadores tivessem uma tendência de criticar os modelos presentes na sociedade naquele momento histórico lá, né? E as contradições do século XIX acabam desaguando na Primeira Guerra Mundial, que foi quando o mundo, e principalmente a Europa, eles se depararam com o modo industrial de matar, né? O modo industrial de exterminar pessoas, com as máquinas de guerra cada vez mais evoluídas e sofisticadas, né? Então, o ser humano fica perplexo com a Primeira Guerra Mundial, mas ela é um reflexo da angústia do final do século XIX, né? Então, esses três pensadores que nós estamos estudando até aqui, né, Durkheim, Max Weber e Karl Marx, eles são três cabeças que são descritas no nosso livro, mas que refletem as angústias do homem, né, do pensador do século XIX, transição para o século XX. Então, essas datas, elas são significativas para a gente pensar a própria Revolução Industrial, as consequências da Revolução Industrial do ponto de vista social, né, aquelas pessoas que vão morar de forma bem caótica na periferia das fábricas, como a gente já trabalhou, inclusive em sala de aula. Então, é claro que muita coisa é dita, muita filosofia é construída e por aí vai. Então, é importante dizer para vocês que o Karl Marx, antes de mais nada, ele não é exatamente sociólogo, né? Até porque a ideia de um sociólogo ela vai surgir depois, né? Então não havia assim a ciência da sociologia. Isso foi construído com o Durkheim, né? Que criou um método e tudo mais. O que o Marx quis mesmo era fazer um livro de economia, né? Ele tinha uma formação dentro de filosofia. Ele usa um método filosófico, que é o método dialético, né? Para poder escrever e desenvolver seu pensamento. Mas ele, na verdade, queria fazer um tratado de economia, tentar entender como que o mundo funciona a partir dos meios de produção, né? E, por acaso, o pessoal que pesquisa sociologia, ciência política, antropologia, achou interessante os seus estudos e meio que puxou o Marx para o lado das ciências sociais, né? Daí o pessoal pensa assim, puxa, mas ele era sociólogo? Não, ele não era sociólogo e também ganhou de brinde o título de economista, mas na verdade ele era um filósofo social, né? Então a formação básica do Marx era de uma pessoa que usou recursos, métodos, né, vindos da filosofia, né, estudiosos que era na área da filosofia, e aproveitou isso para todas as suas teorias. Então ele desenvolve uma filosofia que vai tentar explicar, né, todos os conflitos daquela população vivendo em condição meio precária lá naquela Europa, né, do século XIX. E por acaso, né, por tropeço do destino, ele escreve uma das maiores obras de economia, né? Então ele fez uma pesquisa, tentou entender como que eram os processos econômicos e, é claro, dentro do curso de economia, se vocês estivessem fazendo a faculdade de economia, né, algum professor em algum momento queria citar o Marx para vocês, porque ele é respeitado no meio da economia. Eu mesmo já tentei ler o Capital e confesso que eu não passei do prefácio, né? É um livro extremamente técnico, né? Tudo bem que em alguns pontos já defasado, a nossa economia já alcançou uma evolução anos-luz do que era o cenário do Marx, mas muita coisa ainda se aproveita, mas eu não comecei a ler o Capital e realmente é uma linguagem pesada, densa, né? E eu não me meti muito com ela, porque ela tem muito economês, é muito mais voltada ao pessoal da economia mesmo, né? Só que ao tentar estudar a economia, Marx acaba contribuindo com a sociologia, né? Então os pensadores das ciências sociais, como eu falei para vocês, aproveitam algumas premissas, né, algumas máximas que o Marx irá defender e acaba inserindo isso no estudo das ciências sociais. A obra dele, O Capital, é claro que ele tem uma outra obra muito conhecida que é o Manifesto do Partido Comunista, né, mas é algo muito menor, muito mais panfletário, né, não chega a ter assim, uma base tão científica, mas a sua obra, vamos dizer assim, a obra da vida dele,
foi o Capital, né, foi construído com base mais científica, né, tem uma certa respeitabilidade, e vocês vejam que ele não foi elaborado num supetão, ela foi sofrendo, né, alterações, ele aumentava e incluía, ele de repente defendia uma coisa, voltava atrás. É uma obra que foi sendo construída e foi sendo desenvolvida. Ela teve várias versões, você vê que vai de 1867 a 1895, né? Mas por conta do próprio amadurecimento do Marx, né? Então ele, como pensador, sofre um amadurecimento e a sua obra, O Capital, vai sofrendo junto. E, gente, quando a gente fala em capital, é importante que vocês tenham uma coisa em mente. O capital não é exatamente dinheiro. Eu já falei, acho que em sala de aula para vocês, o capital são os meios de produção, inclusive o dinheiro, né? Quando ele é usado para comprar insumos para poder fazer a coisa girar. Mas o capital, pura e simplesmente, na contabilidade, o pessoal fala, o capital é mobilizado, o capital da empresa, o capital para, né? Mas são sentidos diferentes, né? O capital ele não é simplesmente dinheiro, é todo o patrimônio capaz de gerar a riqueza, né? Que é o que o Marx irá analisar com uma certa propriedade. E como a gente falou lá atrás, né, no começo das nossas aulas, né, a própria burguesia se apropria do Estado, né, quando o rei literalmente perde a cabeça, né, e vai se apropriar das estruturas do Estado para poder fazer gerar riquezas para si, né, portos, estradas e por aí vai, né. Mas o fato é que capital não leia-se única e exclusivamente como dinheiro, é uma visão muito simplória da coisa, né? Capital é tudo aquilo que gera riqueza. E hoje, modernamente, nós estamos vivendo uma realidade, eu estava lendo esses tempos um artigo de um economista, que nós estamos, assim, paralisados, o capitalismo global, quando grandes fortunas, grandes pessoas deixam de investir, elas começam a pegar o dinheiro para si, guardar e não retroalimentar o sistema capitalista. Isso nós estamos voltando à Idade Média, quando era um cenário mais patrimonialista. Então, o dinheiro parado, ele tem muito mais características de patrimônio. Ele só irá ser capital mesmo quando ele está produzindo mais riqueza e distribuindo riquezas, né? Então é diferente você pensar o industrial que produz e gera algum benefício para a sociedade do rei que pegava lá moedas de ouro e deixava guardada no castelo, né? Então existe uma diferença entre essas duas pessoas. Um é patrimonialista e o outro é o capitalista, que a gente entende que é o sujeito que faz a roda da economia girar. O capitalismo entendido como os bens em movimento, né? E na crise econômica recente que estamos vivendo, né, as contradições que estamos vivendo, nós estamos pendendo para um patrimonialismo na medida que os recursos vão sendo congelados em contas bancárias, em paraísos fiscais e por aí vai. Então, só podemos falar que é capital aquilo que realmente gera a riqueza, né? Então, o que isso tem de interessante? Que o Marx, né, aquele senhor simpático barbudo lá, né, meio coradinho até, ele irá defender a tese do materialismo histórico e é aí que tem a sua grande importância para não só dentro das ciências sociais, mas o próprio estudo da história. Se nós tivéssemos um curso de história, estaríamos estudando sobre materialismo histórico. Se estamos num curso de ciências sociais, estamos falando de materialismo histórico. Até no direito se aproveita o materialismo histórico. E vamos ver até que ponto isso se aproveita também ao pensar as organizações, né? A gente poder usar para compreender as empresas, os grupos e tudo mais, né? Então, o Marx, como seus antecessores, como os outros pensadores lá, ele faz uma revisão histórica, né? Então, vocês vão perceber que esses três pensadores de Durkheim, Weber e o próprio Marx, eles são pessoas que fazem uma revisão histórica para tentar entender o momento que eles vivem. Eles não vão construir conceitos assim do nada, né? Então, eles têm uma tradição que vem desde a escolástica da Idade Média, que é você trabalhar bem os conceitos das palavras e também estudar o conceito, assim, os fatores históricos que cercam as pessoas, né? Então, vejam vocês que o Karl Marx, então, ele vai analisar as relações sociais, a relação que existe
todo o conjunto, né, da divisão social do trabalho, as relações entre ricos e pobres, né, ou as pessoas, o proletário entre ele mesmo, né, e os modos de produção. Nós vamos ter, ele vai discutir de onde vem a riqueza, quem controla a riqueza e como que de repente você pode entender a sociedade a partir disso, né? E o próprio Marx diz que a partir do momento que você entender os meios de produção, os modos onde se gera riqueza, onde se distribui essa riqueza, eu posso transformar a sociedade, eu posso deixar a sociedade mais igualitária, eu posso deixar a sociedade mais justa, menos violenta, todo mundo com condição de vida relativamente boa, né? Então, você entendendo os meios de produção, que você irá transformar a sociedade. E é aí que entra a grande teoria do comunismo científico, né? A ideia assim de o que é ser comunista, né? Qual que é a característica maior do comunismo, né? É quando o poder público, o Estado, né? A máquina pública se apropria dos meios de produção, né? Então é o Estado que será o patrão, é o Estado que será o gestor das fábricas, das rodovias, dos portos, né? Do posto de saúde, da escola. Então o Estado não terá um dono privado. Então os meios de produção eles serão apropriados pelo Estado e o Estado irá tentar dar uma condição de vida relativamente boa para cada um dos seus cidadãos. Daí nós entramos num debate assim muito curioso que diz assim, né, que acho que vocês já viram, o comunismo não deu certo em lugar nenhum. Acho que vocês já devem ter visto essa conversa, né, principalmente nos últimos anos aí. E eu penso o seguinte, provavelmente, eu tenho quase certeza, o comunismo não é para dar certo em lugar nenhum, porque ele é teórico, né? Vocês lembram quando estudamos lá em Max Weber, que ele falava sobre os tipos ideais? O Max Weber fez a mesma coisa, ele tentou criar um conceito de um capitalismo como tipo ideal. Qual seria o modelo certo para se dizer o que é capitalismo e o que não é capitalismo? Mas eles criam um modelo teórico para criar uma espécie de régua de medida. Da mesma forma que Robert Dahl, quando escreve o livro Poliarquia, tenta explicar quais são os regimes democráticos melhores e piores. Então, do ponto de vista teórico, você cria uma régua de medição, né? Então, não significa que você irá ter a democracia perfeita de Robert Dahl, não significa que você vai ter o capitalismo perfeito do Max Weber, né? O que você cria são modelos teóricos, como o tipo ideal, para tentar entender a sociedade e ver a quanto que estamos distantes daquilo e quanto de repente poderíamos nos aproximar. E a mesma coisa aconteceu com o Karl Marx, né? Ele criou um modelo, né, para se dizer o chamado o comunismo teórico, né, que contrariando os preceitos do capitalismo. E o que acontece na história da humanidade? Que as pessoas, assim, na falta de outros modelos, se apropriam, né, desse modelo que é basicamente teórico e tentam levar para a realidade. Na prática, ele acaba tendo uma série de problemas, confusões, estresse, né? E tem aí a União Soviética que não me deixa mentir, né? Ela foi algo grande, algo gigantesco, mas ao mesmo tempo ela não atendeu exatamente tudo que está descrito no Capital, ele não atendeu exatamente tudo que o Marx propôs. Daí as pessoas falam, mas o comunismo não dá certo. Talvez não seja para dar certo na prática, ele apenas é um modelo teórico. A gente, quando pesquisa sobre administração de empresas, a gente cria modelos perfeitos, né? Não significa que uma empresa irá funcionar daquele jeito. A gente, quando fala com vocês, ensina para vocês, nós trabalhamos modelos, né, dentro de uma ética, modelos racionalmente viável, e de repente vocês vão perceber que nem onde vocês trabalham se exercita aquilo que se aprende na faculdade, né? Então, existem os modelos teóricos, né, para justamente você ter um norte, ter uma utopia, ter uma direção, né? E você tem o dia a dia. Então, você tem que mediar o modelo teórico, né, aquilo que a gente aprende na faculdade, com o dia a dia e usar, de repente, esses modelos quase que perfeitos, né, apenas como uma direção, como uma utopia. Um dia vamos chegar lá, né? Por que eu falo isso? Porque tanto a sociologia, a política, o direito, né, e essas cadeiras que de certa forma organizam a sociedade, elas são produções culturais, né? Elas são algo assim que nascem, né,
do pensamento da sociedade do momento, né? Então, em pleno século XXI, nós estamos pensando uma série de formas de organizar a sociedade, mas não significa que elas vão exatamente acontecer, né? A nossa cultura aceita esse tipo de coisa. E por que eu digo para vocês? No começo do século XX, inclusive no Brasil, havia o Partido Comunista, havia muitos comunistas, até hoje existe assim uma caça aos comunistas, né? Mas, enfim, o que é o comunismo senão um modelo teórico, né? Algo que, em tese, até para não ser alcançado, como já falava o Max Weber. Né? O problema é que culturalmente as pessoas se apropriam disso, né? E tentam fazer funcionar, e eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas se realmente irá funcionar. Mas nada impede de você pegar alguns elementos, né, do estudo do Marx e aplicar, inclusive, em modelos, né, que a gente conhece, capitalista e tudo mais. Né? Então, o que eu estou pedindo para vocês? Deixe os estigmas de lado, deixe assim as ideias do senso comum de lado e procurem se apropriar de algumas reflexões de Marx e enxergue elas na hora que você for um gestor, na hora que você for promover intervenções dentro de uma empresa ou sei lá. Né? Então, onde você estiver trabalhando. O importante é a gente estar focado na ciência e cruzando ela com a realidade. Gente, lembrando que filósofos no passado, né, pensadores, inclusive contemporâneos, eles devem existir para propor soluções reais no mundo. Eles criam modelos teóricos, tal, mas nós precisamos ter soluções reais no mundo. Existe sim a figura daqueles pensadores que ficam pirando na batatinha, mas tem aqueles que irão propor soluções. O próprio Durkheim, com todos os seus estudos, ele demonstrou que você investiga a sociedade com o uso de elementos matemáticos, né, de estatística. Né? Então, não é simplesmente uma teoria vazia e perdida nos conceitos. Aí. Bom, a nossa atividade de hoje, ela irá abordar o método dialético. Né? O método dialético é o jeitão que o Marx usou, né, para poder construir o seu pensamento. Então, a dialética não é invenção nenhuma do Marx, ela existe desde a Grécia Antiga, né, e é entendida como diálogo. Né? Uma pessoa fala a sua ideia, a outra pessoa rebate, né? E no conflito dessas ideias sai uma síntese, né, que é onde está o conhecimento. Né? Modernamente, né, quem se apropria e desenvolve a dialética é o Marx, né, mas ele também não cria do nada. Né? Então, ele parece que foi aluno de Hegel e vai desenvolver a dialética que ele aprendeu com Hegel. Tanto que lá no filme, O Jovem Karl Marx, parece que tem essa cena do Marx com o Hegel lá conversando e debatendo. Né? Então, o Marx ele vai sofrer uma influência, como eu falei para vocês, do cenário da Revolução Industrial. Ele vive naquele ambiente que nós descrevemos lá no começo das nossas aulas. Né? Então, isso aí vai influenciar, vai tocar o coração dele e ele vai tentar construir, usando um método filosófico. Ele não é exatamente um método de experimentação empírica, né? É mais reflexivo mesmo. Por isso que eu falo, né? O comunismo ele é teórico, né? Não usou nenhum equipamento para fazer um teste, ele apenas foi refletindo, tendo ideias, tendo ideias, tendo ideias, e construiu uma teoria. Né? Agora, a prática é totalmente diferente. Então, o Marx ele tem essa influência da Revolução Industrial e todas as contradições sociais daquele momento, e veja que o Hegel ele tem uma pegada mais otimista e fora da realidade. O Hegel vai trabalhar um pensamento que o direito se apropria muito do Hegel, né? Mas sem o contexto econômico. Ele vai trabalhar aquelas ideias assim mais das coisas como deveriam ser, o que é bom, o que é feio, o que é redondo, o que é quadrado, mas sem um pé no chão com a realidade da época, que era assim, muita pobreza, muita miséria e tudo mais ali da Europa no finalzinho do século XIX, transição para o XX. Né? Então, pessoal, vejam só que a dialética é maluca de ideias. Nós vamos retomar isso daqui, uma conversa um pouquinho mais daqui a pouco, né? Porque está vencendo o nosso tempo da aula de hoje, e daí no segundo momento da aula eu quero estar orientando vocês para o nosso trabalhinho, certo? Pode ser assim? Então, vocês esperam um pouquinho, né? E eu já faço a transição da sala, a gente vai orientar vocês para o nosso